CBN Agro. Apresentação: Fabiano Reis. CBN Agro Entrevista. CBN Agro Entrevista agora recebe Pedro Puccini, advogado, e nós vamos falar sobre um tema muito interessante, porque ele começa lá na Amazônia. Isso porque pecuaristas, a indústria frigorífica também, começa a trabalhar de uma maneira a ter um monitoramento total para ter identificação das áreas que são desmatadas. Por que isso é importante, esse debate aqui no Brasil e aqui no Mato Grosso do Sul especialmente? Porque esse mesmo sistema pode vir aqui para o nosso estado e é por isso que o Pedro Puccini vai conversar conosco a respeito desta questão. Bom, Pedro, sempre um prazer conversar contigo. Faz tempo que eu não te entrevisto, né, em qualquer tipo de canal. E olha só, é um tema dos mais interessantes possíveis. Vai ser uma fiscalização via satélite. Como que isso vai proceder e como que os aspectos legais eles são observados dentro desta técnica? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, satisfação. Realmente faz tempo que a gente não conversa. Sempre muito bom a gente falar de legislação no agro. E o futuro da fiscalização chegou, né, Fabiano? Então, a gente está falando aí de fiscalização por satélite da propriedade rural. Agora estamos falando aí de boi rastreado, né, que é a novidade que vem, talvez, da Amazônia Legal, logo mais chega para cá também. E isso reforça, né, um grande cuidado que o produtor rural tem que ter nas informações que ele está declarando, nos cadastros obrigatórios do imóvel rural. Isso reforça um cuidado que o produtor tem que ter em todos os elos da sua cadeia produtiva, né, não mais só dentro da porteira, que é a preocupação, às vezes, do produtor é só aquilo que ele está fazendo ali dentro. Mas agora existe essa preocupação fora também, né? Se está arrendando uma área que tem algum problema ambiental passado, adquirindo gado de algum outro fornecedor para recria ou para engorda aí que veio de áreas desmatadas, né? Então, isso tudo agora exige um cuidado ainda maior do produtor rural com relação à fiscalização. E é claro, a fiscalização se excede também, né? Existem, por isso que a gente atua, né, com relação a essas situações. Fiscalização de mapa que o polígono está deslocado, falso alerta de desmatamento, que era a limpeza de pastagem. Então, existem muitas questões aí para a gente amadurecer agora e para o produtor ficar atento, né, para não ter nenhum bloqueio de comércio nacional ou internacional, como você bem comentou. E Pedro, como que hoje a legislação ambiental, os debates dessa legislação, como é que elas têm influenciado no negócio? Porque se eu sou pecuarista, eu conheço centenas, né? Ele vai estar se perguntando aqui a respeito do custo disso e com quem fica o custo, né? Sempre há uma queda de braço muito grande dentro da cadeia produtiva. Né? Primeiramente, como é que essa legislação ambiental tem influenciado nesse tipo de técnica, no caso aqui de rastreamento de animais e de rebanho? O rastreamento, a fiscalização por satélite da propriedade já acontece, né? E não há um custo para que o produtor faça uma prevenção necessariamente com relação a essa situação. O custo que ele tem é na prática, como eu falei da situação ali da reforma de pastagem, para você ter uma ideia, hoje em dia se deixa muito tempo uma área ociosa e que vem a sujeira da pastagem, isso pode ser confundido, isso é confundido muitas vezes a limpeza com desmate no satélite. Então, esse custo já está hoje com o produtor de manter uma área limpa, de manter a manutenção dessa... Agora, a questão do gado, o pessoal lá da Amazônia Legal realmente já está comentando que existe um custo ali por animal para ter o brinco eletrônico, existe um custo por animal para fazer certificação. Só que são áreas de maior fragilidade, né? A Amazônia Legal hoje tem uma fiscalização, uma vista internacional muito mais rígida do que a nossa região aqui, né? Mas quem está pagando essa conta lá? Quem que está pagando essa conta lá agora é o produtor, mas por conta de normas de questão de mercado, né? Então, hoje o produtor vai ter que certificar que ele está com um gado livre
de problemas ambientais para poder comercializar, para poder exportar, né? Então, isso tudo vai ser uma questão de mercado mesmo, negociado ali entre produtor, frigoríficos, enfim. Mas vai ter que ter esse investimento aí por parte do produtor lá também. E aqui a gente já fica de olho nisso, né? Enquanto a gente puder, aqui fora da região da Amazônia Legal, já certificar que as nossas cadeias produtivas estão livres desses problemas, a gente evita de ter que implementar um sistema de segurança ainda maior, né? Muito bem. Bom, fiscalização remota. Eu estava olhando aqui na minha pauta, que é essa tecnologia, que eu estava tentando achar o custo, né? Tecnologia geoespacial de rastreamento. E aí eu vou falar os números aqui, o produtor rural vai ficar assustado, né? Mas custo por animal, R$ 7,00 por animal, certificação, R$ 13,00 por animal. Tem um custo aqui individual de R$ 20,00 por animais. Né? É o que nós temos. Mas é que está dizendo também que são 150 frigoríficos e as fazendas que adotam. Então, nessa condição, porque o pecuarista precisa comprovar como é que ele produziu, mas a indústria frigorífica precisa também comprovar de onde vem esse animal para abater. Mesmo assim, esse custo não tá diluído entre um e outro, pelo menos? Eu imagino que esse custo deverá ser diluído, né, nessa negociação, já que, exatamente, você colocou o ponto correto, né? Não é só o produtor hoje que tem que comprovar que ele está comercializando, que ele está produzindo, seguindo as normas ambientais, mas principalmente os frigoríficos, eles têm obrigações firmadas com o Ministério Público Federal, com Ministérios Públicos Estaduais, o termo de ajustamento de conduta, né, o TAC, eles têm esses compromissos assinados e que eles não podem receber hoje gado de áreas embargadas, de áreas que são unidades de conservação, conflitos com terras indígenas, porque o frigorífico pode ser penalizado, pode ser paralisada a atividade desses frigoríficos. Não por outro motivo, alguns frigoríficos já implementaram um sistema inverso, que eu acho muito legal, de estar auxiliando o produtor a regularizar os seus problemas, porque não adianta só falar, não vai mais abater comigo, né, vai regularizar a sua situação e vai acabar vai perder muito cliente, né? Então, alguns já estão invertendo essa lógica e custeando a regularização desses produtores. Isso eu acho importante e interessante, né? Mas não dispensa o produtor também manter uma assessoria técnica, jurídica, para não ter surpresas na hora do abate, né? Porque também não é só fazer, mas é provar que fez, né, Pedro? Pedro, você é um especialista na área, então eu vou te fazer essa pergunta de uma maneira muito direta. Esses fatores de rastreabilidade, essa rastreabilidade geoespacial, outros sistemas, que não é só essa maneira que existe de rastrear animais, né, ou de rastrear qualquer produto agropecuário, existem várias outras maneiras de se fazer isso, algumas mais baratas, inclusive. Ela, de fato, ela contém ou ela reduz o desmatamento, no seu entendimento pessoal? Sim, eu acredito que sim, Fabiano. Porque pela prática que nós temos hoje de consultoria, eu vejo situações que muitas vezes alguns produtores, por não ter a paciência de aguardar a tramitação do processo de licenciamento, acabam cometendo alguns equívocos, né? Falar, bom, já pedi o licenciamento, mas já vou abrindo a área aqui, né? E acaba extrapolando, né? Essa questão ali ou muitas vezes acha que não vai ser fiscalizado porque está muito distante da fiscalização. A fiscalização agora acontece por cima, por satélite. Agora está perto. Então isso acaba, assim, né? Reprimindo esses maus exemplos. Eu tive até situações bem inusitadas, né, de área que realmente foi suprimida, foi desmatada de dentro para fora, achando que não ia ser fiscalizado, mantendo uma barreirazinha ali, porque achou que a fiscalização seria visual, presencial, mas agora é por cima, né? Ela continua sendo visual, só o ângulo que mudou. Só o ângulo que mudou. Então, situações bem inusitadas, mas acontece, né? Assim como tem excesso da fiscalização na questão da reforma de pastagem que eu te falei, né? Que às vezes tem a sujeira, confunde e tal. Mas sim, isso reduz o desmatamento. Isso é uma questão que é importante não só para reduzir desmatamento, mas para reforçar a imagem do nosso setor agropecuário como um setor que cumpre as regras, né? E que aqueles que não cumprem as regras são as pessoas que precisam
dessa repressão, dessa orientação, né? Que não pode generalizar o agronegócio como sendo um setor desmatador. São casos pontuais, precisam ser avaliados, né? Então, sim, é muito positiva a fiscalização por satélite, observadas as regras, né? Pedro, para encerrarmos, a fiscalização por satélite ela vai trazendo um recorte do momento no qual o registro foi feito. E ela pode fazer isso centenas de vezes, milhares até de vezes num dia, se for da vontade de quem está fazendo essa operação. Por outro lado, você apontou que há a questão da limpeza de pastagens, você tem aqueles processos no qual uma propriedade que pode desmatar ainda não desmatou e começa esse procedimento. Isso passa por um processo jurídico também, que não é simplesmente ir lá e desmatar, né? Ele precisa ter tido as licenças para fazer isso, licença ambiental para fazer esse tipo de coisa. Há algum tipo de leitura errada? Porque o satélite ele não está lendo o sistema jurídico, o sistema dessas licenças ambientais que estão sendo solicitadas. Quando esses dados eles se cruzam, há algum tipo de erro ocorrendo lá na Amazônia Legal? Bom, eu acho que de forma geral existem situações como, por exemplo, áreas consolidadas, que é aquela área que já tinha sido convertida de vegetação nativa para uma área de uso e que ela se consolidou ao longo do tempo, o produtor pode continuar usando e deixou, né, sem manutenção. Essas áreas consolidadas muitas vezes não são consideradas numa análise de um sistema desse que já vem pronto, ele não considera, por exemplo, não vai consultar o CAR para ver se está declarado uma área consolidada ali. Ele já vai indicar que houve um desmatamento. Assim como são vários os sistemas, MapBiomas, PRODES, DETER, bancos de dados com análise pronta, que às vezes tem polígonos diferentes em razão do satélite que eles estão utilizando, dá um deslocamento ali daquela imagem e tal. Então, assim, a análise que as consultorias fazem, jurídica, os engenheiros, tem que ser muito, muito apurada, né, para eliminar esses erros, essas distorções geométricas de imagens, né? E o produtor não ser penalizado injustamente. Então, hoje, inclusive, a gente tem que contar bastante com a tecnologia na nossa atuação por isso, né? Para não ter esse tipo de erro na interpretação. Tá certo. Pedro Puccini, eu agradeço a sua participação aqui no CBN Agro. Um ótimo dia para você, um bom final de semana. Igualmente, muito obrigado. Saudações a todos.